eu quero dizer sobre duas questões que estão pingando aí na questão do Osmar Stabile. Contei aqui no começo sobre a questão do Haroldo Dantas, que neste caso específico, para ser bem sincera, né, e dar a minha opinião também, a presença do Haroldo Dantas no Conselho Fiscal do Corinthians não é um feito do Osmar Stabile. Esse é o senhor Haroldo Dantas. Ele ocupa essa função desde o começo do ano passado, ascendeu ao cargo com o apoio do Augusto Melo, a quem é muito ligado. Na ocasião, estavam ainda todos amigos, o Osmar Stabile também foi eleito vice do Augusto Melo. No caso do senhor Haroldo Dantas, ele, apesar de estar ligado à política, jamais conseguiu ser eleito pelos sócios. O cargo de presidente do Conselho Fiscal é um cargo, apesar do nome, que pode dar confusão, não é dado a um conselheiro. São sócios ligados a chapas, muito provavelmente, que não conseguiram ser eleitos, que são apoiados por conselheiros eleitos, que se candidatam para essa diretoria do Corinthians, para esse setor do Corinthians, que tem 3 pessoas, e, segundo o seu Haroldo Dantas, ele foi apoiado, então, pela grande massa de pessoas que apoiaram Augusto Melo, naquela ocasião, inclusive, o Romeu Tuma Júnior, que era o candidato foi o candidato do Augusto Melo à presidência do Conselho. A presença dele no Conselho Fiscal é uma pedrinha no sapato do Osmar Stabile, que nesse momento se vê tentando pavimentar aí o curso da sua gestão no seu nome. Como a gente contou, dada a data do impeachment concretizado do Augusto Melo, existe sim a possibilidade do Osmar Stabile se candidatar a uma reeleição. Por quê? Na teoria, o que ele está fazendo agora é um complemento de mandato. O atual Estatuto do Corinthians não prevê reeleição. Porém, como ele assume o clube com menos de metade do mandato a ser cumprido, é como se ele tivesse apenas concluindo o mandato que foi interrompido, que é o que aconteceu, e por isso ele pode. Por que eu estou falando isso? Porque, além dessa presença do Haroldo Dantas no Conselho Fiscal, ontem, enquanto o Conselho, o CORE, se reunia, o Osmar Stabile, ele escolheu 2 novos diretores. Ele tem trocado os diretores, né? E ele elegeu 2 novos diretores. Um para o marketing e um para a Secretaria-Geral do Clube. Secretaria-Geral do Clube, que é um cargo muito importante nas últimas gestões, inclusive passou a ser do braço direito do presidente, no caso do Augusto Melo, foi do Vinícius Cascone, que no final virou tudo no Corinthians, inclusive diretor jurídico, inclusive advogado do Augusto Melo, e agora tenta se afastar novamente, porque tenta pavimentar aí uma candidatura própria para a eleição do ano que vem. Mas, para esses 2 cargos, eu vou dar 2 nomes aqui, que provavelmente para a maioria não significa nada, mas dentro do Parque São Jorge. Então, ele escolheu para secretário-geral do clube o senhor Antônio Rachid, que vem a ser alguém que já exerceu cargos nas gestões seguidas de renovação e transparência. É verdade também que todo mundo que está no Corinthians, nos últimos 17 anos, tiveram uma carteirinha. Mas o Rachid com alguma relevância, principalmente na gestão Roberto de Andrade, onde ele foi secretário-geral também. E para o marketing, ele escolheu... O marketing está dando problema, porque some camisa da Nike, hein? Como some camisa da Nike? Para o marketing, ele escolheu o Joaquim Arruda, que exerceu um cargo menor, de menor expressão, como um dos diretores, se não me engano, diretor adjunto, não era o diretor-geral, ele era diretor adjunto dos esportes aquáticos na gestão do Ílio Monteiro Alves. Nenhum dos 2 é renovação e transparência, porque renovação e transparência, acha que todo mundo é. Renovação e transparência não é. Renovação e transparência reuniu o apoio de várias chapas, inclusive da própria renovação e transparência. Porém, são pessoas que exerceram cargos e aí está causando espécie justamente porque ele falou que não teria figurinhas carimbadas na sua gestão. Isso foi decidido ontem e para muitas pessoas, inclusive para mim, chegou aqui, Piper, o WhatsApp que está rolando do próprio Rachid. Vou pôr o papelzinho, eu gosto de papelzinho. Eu gosto quando eles me mandam papelzinho, porque eu sei que vocês gostam também.
O Rachid amanheceu a terça-feira mandando para vários diretores uma mensagem falando que estava muito feliz em assumir o cargo de diretor-geral. Só que muita gente não está muito feliz aqui, ó. Quer ver? O WhatsApp que ele mandou no grupo de conselheiros, mandou para conselheiros específicos, mandou até para ex-dirigente. Quer ver? Bom dia, amigos do Conselho. Ontem tive o prazer de ser convidado pelo presidente Osmar para fazer parte da sua diretoria como secretário-geral, que aceitei com muito orgulho e prazer. E poucas vírgulas, né? Aceitou com muito orgulho, poucas vírgulas e prazer. Abraço a todos. Então, o Antônio Rachid vai assumir essa secretaria-geral, mas vai sofrer pressão, porque essa é uma figura que a torcida vai torcer o nariz. Então, mas é aí que tá o negócio. Ó quem acordou com ressaca, ó, chegou tarde, mas chegou. Bom dia a todos. Demarque, mas estamos esperando você para falar do nosso tricolor, daqui a pouco. Eu vou falar uma coisa, o pessoal do nosso tricolor anda meio ausente aí e tal. Inclusive meu vizinho, que você sabe que eu tenho Você tá bem animadinho, porque você tá aqui. Semana passada você passou lá em Araçatuba, com medo de tomar uma chinelada da Isaura. Inclusive... Engraçado que agora você tá todo saidinho, né? Foi só mudar o CEP. Não, eu tenho, você sabe, eu tenho um vizinho que trabalha num prédio aqui do lado. Eu tenho que passar em frente a esse prédio quando todas as manhãs da minha... Assim, na minha existência aqui em São Paulo, na minha vida paulistana, em 100% dos dias, eu acordo, saio de casa bem cedo e vou numa padaria que tem aqui na esquina. Aí... o Pipo é um andarilho. Cadê a Vanzinha, que sempre te vê andando pelo bairro? Ela me conta novidades suas. Você encontrou com ela? Ela me viu fazendo esse trajeto. Né? Quero novidades aqui. Eu tenho um rapaz que trabalha no prédio aqui do lado e ele é muito São Paulino. E aí, porque o Paco perdeu não sei o quê, parará. Resultado, cheguei aqui, passei em frente ao prédio, afinal de contas, tinha uma LDU no nosso caminho, né? Eu olhei para o prédio, olhei de novo. Não fica desdenhando. Falei, cadê o rapaz? A coisa vira... Aí hoje eu passei lá muito cedo, antes das 7 da manhã e tal, né? Acho que eu peguei meio assim, desprevenido, ele tomou um susto quando eu passei, e falei, ei, e o Rosão? Mas ele anda meio bravo aí. A gente vai falar disso só. Deixa eu só seguir aqui no finalzinho do Corinthians, Piperno, porque, então, ao mesmo tempo que a gente vê acontecer nesse momento uma recepção corintiana impensável há poucos meses do projeto da Safiel, de alguns dirigentes, incluindo agora o presidente do conselho, alguns diretores, alguns conselheiros que já foram diretores, conselheiros com pretensões presidenciais no Corinthians. Eu soube em quem foi. E aí, Pipena, a gente vê esse movimento que começou, quem primeiro abriu a porta à Safiel dos poderes corintianos foi a Gaviões Safiel, então há um movimento de se mostrarem abertos a conversas. A gente vê também um movimento interno de enquartelamento, sabe? De pessoas com poder tentando fechar um cerco para que as coisas continuem, pelo menos, como eu disse, os dedos preservados. Exatamente. Eu acho que está ficando cada vez mais claro para o dirigente corintiano, né, principalmente para a turma, para o grupo aí do presidente Stabile, que tem aí pela frente a conclusão desse mandato tampão, e nós estamos falando agora, né, outubro vai começar amanhã, mais ou menos 1 ano e 3 meses pela frente, está ficando muito claro que eles farão parte eles serão, sobretudo, a turma do mandato de transição. E provavelmente nunca mais a gente vai ver um presidente do Corinthians todo poderoso como eles foram até aqui. Vai chegar um momento, e eu não sei se por conta do projeto da Safiel ou de algum outro que porventura surja, que nós vamos nos acostumar daqui a pouco a lidar com o CEO do Corinthians, o CEO da SAF Corinthians. Não vai, ou seja, alguém que vem do mercado, um executivo, e não necessariamente um dirigente criado no Corinthians que faça parte de algum desses agrupamentos políticos
né, que se acotovelo dentro do Corinthians. Então, eu acho que, de alguma forma, o Stabile é o último dirigente dessa era. Parece que vai ser mesmo, Pipeno. Ó, eu acho que eu falei bastante aqui, estou esperando o papelzinho para falar da história do André. Se ele não chegar, no final do programa, a gente volta ao Corinthians para eu falar desse depoimento que vai acontecer na quinta-feira. E aí eu espero ter mais dados aqui até o final do programa para falar sobre a que ele será perguntado nessa primeira oitiva que ele vai fazer.